garrafinha de água. Quero saudar as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Vou aguardar um tempinho para as irmãs irem entrando. Enquanto isso, nós vamos louvar um pouco, adorar o nome do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele é e representa na nossa vida. Amém? Irmã Maria, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Patrícia, sejam bem-vindas, minhas irmãs. Deus abençoe. Aninha, paz, saudade de você, amiga. Deus abençoe sua noite. Obrigada. Não parece não. A gente vai colocar uns louvores para adorarmos a Deus enquanto as irmãs forem entrando. Saudades também, Aninha, Patrícia. Se o som estiver muito alto, as irmãs me falam, tá? Daniela Barros, seja bem-vinda, Daniela. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, oh não, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, tu és meu Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti, tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Quando virar de lado, tem huracão. Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Irmã Darcilene, seja bem-vinda. Estávamos juntinhas agora há pouco. Então continuamos juntas para adorar a Deus, né, irmã Darcilene? Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Como diz o louvor, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que a gente precisa aprender a confiar e descansar em Deus. E isso começa por mim, que é o que mais tenho pedido a Deus, é isso, para que a gente consiga descansar e confiar sempre nele, porque se focarmos nas coisas que temos visto e vivido, nós seríamos realmente consumidos, né? Mas Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, tem nos sustentado e tem nos mostrado os planos dele, né, para mim e para a sua vida. E por esse motivo nós estamos aqui hoje. Querendo me desculpar pelo horário, como as irmãs sabem, nos dias de quinta-feira eu tenho culto na minha igreja, por isso as lives começam um pouquinho depois do horário, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos até aqui e eu louvo a Deus por isso. Eu quero dividir uma palavra com as irmãs nessa noite. Deus me deu essa palavra essa semana, inclusive eu dividi essa mesma palavra na terça-feira no jardim de oração, onde a missionária Darcilene também estava. E Deus continuou falando comigo na mesma palavra durante toda a semana. Até hoje eu falei, ai Pai, o que eu vou dividir com as minhas irmãs? E Ele trouxe à minha memória a mesma palavra, porque é necessário que a gente fale para que uma quantidade maior de pessoas possam ouvir tudo aquilo que Ele tem preparado para mim, para a sua vida, para tudo aquilo que Ele deseja nos ensinar. Amém? A palavra de Deus se encontra em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 23. Eu vou colocar aqui na mensagem, caso as irmãs queiram ir vendo, né? Caso alguém chegue. Gênesis capítulo 2. Dos versículos de 18 ao 23. Prontinho. E a palavra de Deus diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão.
E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém. Senhor, muito obrigada, meu Pai, por mais esse momento, Pai, na sua presença. Estamos aqui, Pai, diante da tua palavra. Estamos aqui, Senhor, dispostos e disponíveis para ouvir a sua voz e aprender ainda mais contigo. Senhor, nos ensine e nos fale tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que precisamos e não queremos ouvir. Pai, em nome de Jesus, seja conosco. Eu te entrego, Pai querido, todo este culto em suas mãos, porque tudo é para a glória do teu nome, meu Pai. Assim, Pai, eu oro já te agradecendo por tudo e em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, esse capítulo, como eu já até dividi, né, com a missionária Darcilene e outros irmãos na igreja, ele me chamou muito a atenção pelo fato de algumas palavras, né, como a gente sempre fala, a palavra de Deus, às vezes muito dita, muito conhecida, porém, cada vez que a gente procura um entendimento e Deus revela algo, nem sempre é a mesma coisa. Às vezes Deus fala em outros sentidos, porque a palavra dele, ela tem várias interpretações diante daquela palavra. E eu fiquei muito admirada porque não tem uma vírgula realmente na Bíblia que não tenha algo para ser explicado. Às vezes uma vírgula tem um grande significado. E nessa palavra que me chamou a atenção foi exatamente algumas palavras, aonde a gente consegue entender o plano de Deus para a nossa vida. E um deles foi entender que o homem, né, não conseguiria viver só, porque ele via, né, os animais juntos, os casais de animais juntos, e por isso ele buscava e não encontrava. A palavra de Deus diz que Adão ele buscava, mas ele não achava. E com isso, a gente já aprende uma lição muito linda, que tem coisas que não adianta a gente querer procurar, porque só quem tem poder de fazer é Deus. A gente vai procurar e não vai achar mesmo, porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele, quem dá é Ele. Então, por esse motivo, a gente não encontra, porque precisa ainda ser feito por Ele para nos entregar. Mais para frente, outra coisa que me chamou bem a atenção foi a questão de Deus colocar Adão em um sono profundo. E eu tirei dessa lição de Adão no sono profundo, principalmente quando a gente trabalha com casal, a gente costuma dizer que é para não opinar, né? Tem até essa brincadeira, é para não opinar enquanto Deus estiver fazendo a mulher. Mas o que me chamou a atenção, e a gente pode perceber, que quando Deus quer algo de nós, Ele nos pede. Só que na grande maioria das vezes, Deus nos pede, nós não entregamos. O que significa isso? Que Deus nos conhece imperfeito, né, da cabeça aos pés, porque Ele foi que nos criou. Só que provavelmente, se Ele pedisse algo para mim e para vocês, como Ele iria pedir para Adão, talvez nós não entregaríamos. Então eu entendo que se Deus colocou Adão em um sono profundo, significa que se Deus pedisse a ele um pedaço da costela, levando para o mundo espiritual, se Deus nos pedisse para abrir mão de algo que para a gente é muito cômodo e muito agradável, nós não iríamos doar, nós não iríamos entregar. Muitas das vezes a gente realmente abraça aquilo e toma uma posse muito grande de certas coisas e de certas situações. E por esse motivo, às vezes a gente não abre mão do que Deus nos pede para fazer. Essa é uma lição incrível que esse capítulo 2 retrata para mim e para a sua vida. Que tem coisas que Deus pede para mim, para você entregarmos a Ele, confiarmos a Ele. E a gente não entrega. E por esse motivo, Adão foi colocado em um sono profundo. Todas nós conhecemos a passagem onde Deus tirou, né, uma parte da costela de Adão do lado direito e fez a mulher inteira. É uma outra lição esplêndida. Deus, para fazer algo na sua vida, na minha vida, Ele não precisa da nossa ajuda. Porém, às vezes Ele pede um pouco para nos dar a vitória inteira. Isso é incrível, porque Deus não vai pedir tudo. Ele vai pedir um pouco.
Ele vai, uma grande lição, algumas suposições. Filha, me dá a sua adoração e eu vou conceder o desejo do seu coração. Primeiro busque a mim e anunciar-te-ei coisas grandes. Tem muitos versículos na Bíblia, pautados na Bíblia, que nos fala dessa fidelidade de Deus com aqueles que são fiéis a Ele. Então aqui eu vejo a fidelidade de Deus cuidando para que Adão não fique só. Para o mundo espiritual, Deus pedindo um pedaço. Deus, na verdade, quando a gente não dá, o que ele faz? Ele dá uma rasteira, bota a gente para dormir sim, e tira, porque tem coisas nas nossas vidas que Deus tira e devolve, mas tem coisas na nossa vida que Deus tira para não devolver mais. Porque às vezes na nossa visão limitada, aquilo tá bom, tá agradável, tá legal, mas isso não significa que aquilo realmente é bom para mim e para sua vida. Deus sabe o que é bom e o que não é para mim e para sua vida, e por isso ele às vezes coloca assim, a gente em um sono profundo e toma, como aqui, ó. Adão, então o Senhor Deus fez cair em um sono pesado, ou em outras versões, em um sono profundo. Significa que naquele momento, Adão não tinha como, fazer nada, porque ele estava adormecido. E é isso que Deus faz com a mim e com a sua vida, quando ele quer tirar algo que não é dele, ou quando ele quer tirar algo para dar algo maior, ou ele quer tirar algo, nem sempre porque é ruim não, tá, amadas? Às vezes ele quer tirar um pouquinho de nós para transformar naquilo grandioso para nós mesmos, para gerar em nós o desejo de, Senhor, faça então conforme a sua vontade, porque se a gente for olhar nas entrelinhas, sabemos que de um pedaço de costela foi criada uma mulher inteira. Nariz, boca, cabeça, braços, pernas, não faltou nada, ele fez ela completa. Então na nossa vida não é diferente. Quando Deus te pede para te dar algo, ou quando ele toma algo da minha e da sua vida, significa que ele vai fazer algo muito maior a partir daquela matéria-prima. Por quê? Porque para gerar um milagre, Deus precisa tirar uma matéria-prima. Uma coisa muito linda que Deus me mostrou diante dessa palavra foi exatamente sobre a matéria-prima. O que nós estamos gerando dentro de nós vai servir de matéria-prima para Deus colocar para fora o nosso milagre. Então, o que nós estamos gerando de matéria-prima dentro de nós para que Deus veja isso, essa matéria-prima, e pegue para poder realizar aquilo que Ele deseja na nossa vida? Temos gerado matéria-prima boa para que isso se concretize na nossa vida? É algo para a gente poder analisar e perceber, Senhor, o que eu tenho feito para gerar o meu milagre? Qual matéria-prima eu tenho colocado dentro do meu coração para que o Senhor possa pegar essa matéria-prima e gerar o meu milagre? Isso é algo lindo e grandioso, que a gente precisa observar e ver realmente o que nós estamos fazendo. Outra coisa, além da matéria-prima, mais para frente nós vamos ver, é o fato de que Adão, ele foi feito para poder cuidar de um jardim. Aquele jardim pertencia a ele, Deus deu para ele, confiou a ele, para que ele cuidasse, para que ele colocasse nome nos animais, para que ele colocasse nome nas coisas. E quando Eva veio, quando foi criada a mulher, Adão colocou o nome dela de Eva. Mas se nós pararmos para observar, Deus não mandou Adão colocar nome em Eva. Deus criou a mulher e Adão, por si só, por já fazer isso, vou fazer o que eu já estou acostumado, né? Eu já coloco o nome nos animais, coloco o nome em todas as coisas e aparece essa mulher linda, perfeita aos meus olhos, aos olhos de Deus, e eu vou colocar o nome de Eva. Mas em nenhum momento a gente vê Deus mandando ele colocar o nome de Eva. O que nós entendemos com isso? Que quando Deus coloca a gente para fazer algo, Ele coloca a gente para fazer algo no momento em que nós estamos precisando fazer aquilo. Um exemplo. Adão, ele começou no jardim muito bem, muito tranquilo. A partir do momento que ele começou a ver os animais juntos, ele começou a sentir essa necessidade de ter alguém ao seu lado. E Deus percebeu, porque ele disse na palavra dele que não era bom que o homem esteja só. Por isso que ele disse no versículo 1, far-lhe-ei uma adjutora.
porque ele sabia que não seria legal. Então, o que aconteceu? Adão, por si só, colocou nome em todos, inclusive em Eva, e eu pensei comigo, um exemplo, como eu ia dizer, quando a gente está passando por um processo muito difícil, ou por alguma dificuldade, ou por alguma tribulação que seja, que nós estivermos passando, é o momento em que mais Deus usa a nossa vida para abençoar outras vidas. Irmãs, eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Com certeza não é só comigo, porque eu não sou única nesse sentido. Eu tenho certeza que isso acontece com muitas de nós. O momento em que eu estou passando um problema seríssimo na minha finança, vamos dizer assim, ou eu estou passando um problema sério no meu casamento, né, ou com os meus filhos, e é naquele momento que o Deus mais te usa para orar pela sua irmã, que Deus mais te leva para o jardim de oração, para o ciclo de oração, é o momento que mais Deus te usa para pregar e abençoar vidas. E você pensa assim, Senhor, o momento que eu mais preciso é o momento em que o Senhor mais manda pessoas me chamarem, porque na verdade nós somos levantados. E por isso, pastor fulano de tal me convidou, a irmã pediu, a irmã já é super usada, mas ela quer que eu ore naquele momento e você às vezes não entende por quê. E Deus nos fala nessa palavra que é Ele quem está mandando, sabe por quê? Porque Adão, ele colocava nome de bicho porque era o que ele estava acostumado a fazer. Quando Eva chegou, ele estava fazendo o que ele estava acostumado a fazer. E na nossa vida é assim. Se durante o nosso processo a gente entender o que a gente realmente tem que fazer, quando o processo acabar, Deus não precisa mais mandar. A gente vai fazer automaticamente, porque no processo a gente já entendeu que é necessário que aquilo se faça. Então, o processo de Adão é exatamente o que eu e você vivemos. Deus, ele permite situações para que a gente entenda o propósito daquele milagre na nossa vida. Para que gere em nós o desejo de fazer o que realmente devemos fazer. Quando nós identificamos aquilo que precisamos e devemos fazer, quando o nosso milagre for gerado, significa que nós devemos continuar fazendo o que já fazemos e não esquecer daquilo que temos que fazer. Porque muitas das vezes nós encontramos e deparamos com situações que as pessoas fazem para gerar o milagre. E depois que recebe, esquece que Deus existe, dá as costas para o Senhor. E não é isso. Muito pelo contrário, essa passagem nos fala exatamente isso. Adão já estava acostumado a colocar nome nas coisas e por isso deu um nome à sua adjutora. E por esse motivo, Adão entendeu que ele precisava colocar nome sim, porque ele foi chamado para isso. Eu quero dizer para você que a gente precisamos identificar o que fomos chamadas para fazer. Porque quando a gente identifica o que fomos chamadas a fazer, ninguém precisa dizer mais o que é necessário. A gente sabe que tem que fazer. Não precisa o pastor pedir, não precisa a irmã te avisar, irmã, você precisa fazer isso, irmã, você precisa fazer dessa forma, não precisa. Porque antes de alguém vir te avisar, você já fez. Porque você entende que você foi chamada para fazer aquilo. Independente do que seja, a gente precisa reconhecer o que fomos chamadas para fazer. Voltando um pouco na questão de Deus ter colocado Adão em um sono profundo e retirado uma parte da sua costela, a lição no qual foi retratada de querer entender nessa noite é: quando Deus tirou um pedaço para dar algo inteiro para Adão, ele colocou algo no lugar. Por quê? Porque Deus não deixa o lugar vazio. Quando Deus tira algo da nossa vida, ele não vai deixar um espaço vazio, ele vai colocar outra coisa no lugar. Nessa parte, a gente volta a falar sobre aquela questão de quando Deus não coloca e tira e não devolve. Por quê? Porque Deus tirou um pedaço de osso. Só que Deus não devolveu osso, Deus devolveu carne. Nem tudo que Deus tira, ele vai devolver, como eu falei. Ele vai tirar e vai colocar coisa melhor. Ele vai tirar osso, vai botar carne. Você não vai sentir vazio, porque quando Deus tira, ele preenche o vazio. Quando é Deus quem está tirando, ele vai preencher. Vazio não fica. Então é algo assim, a gente consegue perceber o cuidado de Deus, o amor dele, a fidelidade dele nos detalhes, nas entrelinhas. Porque a gente sabe que Deus cuida de nós, mas no momento em que estamos vivendo, devemos ter certeza de que ele cuida de nós. Não ter dúvida do cuidado dele, não ter dúvida de que ele realmente preenche lugares que às vezes na nossa vida está vazio.
Às vezes falta um exemplo, né? Ou no nosso casamento, ou na questão familiar, ou no nosso ministério. Vai sempre ter um momento ou alguma circunstância que nós iremos sentir esse vazio. Mas devemos entender que Deus preenche esses vazios. Às vezes Deus tira, Deus permite, mas Ele preenche esse vazio. Ele não fica vazio para sempre. Na verdade, Ele não fica vazio em nenhum momento, porque quando Ele tira, Ele já preenche. Para ir pro final, né? Porque não é uma palavra tão longa, eu entendi também na questão de nós nos doarmos. Como a mulher samaritana, né, que estava lá, né, nós conhecemos a passagem, onde Jesus, né, pediu para ela um pouco da água, e ela diz para o Senhor, né, que quem é ela para poder, quem é ele, né, como judeu, para falar com uma mulher como ela. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem eu sou, é você quem me pediria. Então isso significa que, se nós reconhecermos quem realmente Jesus é de fato na nossa vida, nós é que pediríamos para Ele, nós não esperaríamos nem Ele pedir esse pedaço para a gente. Senhor, antes que o Senhor me peça esse pedaço para fazer algo maior, algo inteiro, eu dou esse pedaço para o Senhor. Toma, esse pedaço aí que o Senhor quer, toma. Porque eu sei que desse pedaço, dessa matéria-prima que eu estou dando nas mãos do Senhor, Ele fará o milagre inteiro na minha vida. Amém? Eu louvo a Deus por essa palavra, porque é algo que eu precisava ouvir, é algo que edificou a minha vida e tem edificado diariamente. Porque muitas das vezes a gente passa e desfolha as folhas da Bíblia e nas entrelinhas tem coisas grandiosas e às vezes a gente não percebe. Até porque esse é um capítulo na qual as pessoas usam muito em relacionado a casamentos, a muitas coisas. E nunca parei para perceber, pelo menos eu nunca parei para perceber, esses detalhes do cuidado de Deus nesses versículos. No qual ele demonstra para a gente quantas coisas grandes ele tem a partir do momento que nos doarmos, né? E o que fazer a gente raciocinar, pensar o que estamos gerando de matéria-prima para que esse milagre de fato seja gerado na nossa vida. Porque o meu pastor sempre fala isso e ele inclusive falou isso hoje, que a plantação, a semeadura, ela é uma escolha nossa, ela não é obrigatória. Você semeia o que você quer e quando quer, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Porém, a colheita, ela é certa. Não tem como não colher, porque você vai semear alguma coisa e é obrigatório você colher aquilo que você semeou. Então, significa que nós temos a opção de escolher o que devemos e o que vamos semear. Não tem como a gente semear uma fruta e colher outra, semear um sentimento e colher outro ao contrário. Então, o que temos realmente permitido Deus tirar da nossa vida, o que realmente temos semeado no reino de Deus para que essas coisas sejam geradas? Será que estamos realmente de fato entendendo o que precisamos fazer no momento da luta, no momento da dificuldade, no momento das aflições, para que quando a nossa vitória, a nossa bênção chegar, a gente não precise mais entender, porque a gente já sabe de fato o que devemos fazer, sem que ninguém venha ter que nos mandar, pedir para que faça, sempre que Deus faça assim: ô Adão, você precisa colocar agora o nome na sua esposa. Não, muito pelo contrário. Deus não precisou. Na palavra dele já está dizendo, ele não falou em momento nenhum para Adão colocar o nome em Eva. Mas Adão colocou porque era o que ele já fazia. Então, quando o nosso milagre chegar, a gente vai continuar fazendo. Porque nós fomos chamados para fazer isso num tempo de luta, num tempo de deserto. Então, quando as coisas ficarem mais tranquilas, nós continuaremos fazendo. Porque no momento de dificuldade nós entendemos o que fomos chamadas para fazer. Não é esperar ficar tudo bem, eu vou esperar as coisas melhorarem para eu começar a trabalhar. Vou esperar as coisas melhorarem para eu começar a cantar na igreja. Eu vou esperar as coisas melhorarem para eu começar a falar do amor de Deus e da palavra dele. Não, eu tenho que falar do amor de Deus e da palavra dele, as coisas estando boas ou não. Eu tenho que falar do amor de Deus e do quanto ele é importante na minha e na vida das pessoas, independente do que eu esteja vivendo. Porque as pessoas precisam ver em nós pessoas geradoras de milagres.
As pessoas precisam ver em nós combustíveis e matérias-primas de coisas boas. Porque é muito fácil eu falar isso só dentro da igreja, mas eu preciso viver isso para os meus vizinhos, para a minha família. Porque eles precisam sentir esse mesmo desejo de adorar a Deus, independente da circunstância que a gente está vivendo. E aí sim, se a pessoa realmente consegue viver e trabalhar e fazer a vontade de Deus no momento em que ela está aprendendo, significa que quando as coisas melhorarem e ela já aprendeu, ela não precisa mais ser ensinada, porque automaticamente ela já vai saber o que fazer no momento certo, na hora certa. Essa palavra, como eu falei para os irmãos, é uma palavra curta, mas que gerou em mim coisas grandiosas, coisas que eu precisava ouvir, coisas que edificaram a minha vida, coisas que fizeram refletir que realmente o que eu preciso fazer agora, sem olhar lá na frente. Eu pedi, Deus conhece meu coração, mas Ele quer que eu peça. Amém, Jesus? Olha, Pai, vou apresentar diante de Ti, eu preciso disso. Meu coração, eu não digo de bens materiais só não, tá, irmãs? Eu digo de vitória espiritual, de vida com Deus espiritual. Ser realmente espiritual, não só dizer que é, mas ser de fato espiritual. Senhor, eu preciso que o Senhor retire de mim todas as mazelas, todos os caprichos, tudo aquilo que não provém de Ti, eu quero que o Senhor tire de dentro do meu coração, de dentro da minha mente. São dessas coisas que eu estou falando. Pai, eu apresento diante de Ti as minhas limitações, as minhas dificuldades. Deus quer ouvir isso de nós. Deus quer que a gente reconheça o quanto a gente é dependente dEle o tempo todo. Senhor, sem o Senhor, na nossa vida, nossos inimigos já teriam nos consumido. É isso que o Senhor quer de nós, é essa sinceridade diante dEle. E com isso, reconhecer que, Pai, mesmo não estando tudo bem, eu vou Te adorar. Mesmo não estando tudo bem, eu vou falar da Tua palavra, do Teu amor. Mesmo não estando nada legal na minha vida, mas eu sei da Sua fidelidade comigo. E eu sei que enquanto eu estou cuidando do Teu reino, o Senhor tem cuidado de mim. Tem me sustentado, tem me levado a lugares que nem eu jamais imaginei chegar. E no meio desse processo, a gente consegue perceber a fidelidade de Deus, porque Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo perfeitamente. Bobos somos nós de pensarmos que Deus esqueceu de nós. O que muitas das vezes acontece na vida do cristão é passar muito tempo e a gente achar que Deus esqueceu das promessas dele para a nossa vida. Irmãs, o que eu quero deixar muito enfatizado, eu quero ser bem enfática nesse sentido de que Deus ainda é o mesmo de ontem. É o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. E as promessas dele para mim, para sua vida, estão de pé. O inimigo pode até colocar na minha mente e na sua de que já faz muito tempo, ele esqueceu de você. Já faz muito tempo que você ora pelo seu marido voltar para casa e ele não volta. E esquece isso, arruma outro. Seu filho está nas drogas, seu filho saiu de casa, esquece isso. Vai ficar se apurrinhando. Irmãs, isso é coisa que o diabo coloca na minha e na tua cabeça, mas em nome de Jesus isso caiu por terra hoje. Em nome de Jesus isso está repreendido, porque a promessa de Deus é a família, a promessa de Deus é uma vida de fidelidade com os seus que são fiéis. O Senhor quer uma vida nossa, com Ele, de intimidade profunda. Não é uma intimidade rasa, é uma intimidade profunda, porque Ele deseja contar para você os sonhos que Ele tem para sua vida. Sendo que muitas das vezes a gente não tem esse tempo. A gente senta, ora, pede para Deus o que a gente quer, fala amém, vira as costas e sai. Aí na hora que você fala amém, que é a hora que Deus senta para começar a falar para você, porque só você falou na oração. Aí quando Ele senta, de fato, para falar para você o que Ele quer realizar, você já disse amém, já virou as costas, já foi fazer suas coisas. Experimenta fazer isso. Ter um tempo assim com Deus. Pai, eu vim conversar contigo. E depois que você falar e não tiver mais o que falar, espera para ouvir o que Ele tem para dizer. É assustador, mas acontece. Deus vai te revelar muitas coisas. Vai sim. Além de te revelar, Ele vai contar para você os sonhos que Ele realmente tem para a sua vida. E quando você se deparar com esses sonhos, você vai pensar, nossa, como eu era boba. Pensei que eu tinha sonhos enormes e grandiosos para minha vida, mas diante do que Deus sonha para minha vida, o que eu sonho não é nada. Porque Deus realmente tem coisas muito grandes. A palavra de Deus diz que Ele faz muito mais que pedimos ou pensamos.
Então significa que nós pensamos muito baixo e sonhamos muito baixo diante de tudo aquilo que Deus realmente tem preparado para mim, para a sua vida. Eu louvo a Deus por esse grupo, por essa oportunidade de estar orando, de estar clamando com as irmãs, de estar dividindo a palavra do Senhor, de estar louvando e adorando a Deus. E eu quero deixar muito claro para as irmãs, não desista dos seus sonhos. E se tiver que abrir mão de algumas coisas para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, abra mão sim. Nem tudo na nossa vida devemos abrir mão, mas Deus nos dá discernimento para entender quando temos que abrir e quando não temos que abrir mão. Toma muito cuidado com os falsos profetas. Deus tem falado muito isso ao meu coração. Tome cuidado com o que muitas pessoas têm falado no seu ouvido, falado na sua mente. O diabo também usa profetas, falsos profetas. O diabo tem usado falsos profetas para colocar no coração de muitos crentes e talvez por isso muitos têm sido desviados da palavra de Deus, porque depois cobra de Deus algo que Deus não prometeu. Toma muito cuidado e procure de fato saber se foi promessa de Deus, isso não foi. Então, em nome de Jesus, que possamos nessa noite, eu e você, conseguir reconhecer a voz de Deus, porque o verdadeiro filho conhece a voz do Pai. Quando devemos ou não doar algo que Ele necessita retirar de nós como matéria-prima para gerar o nosso milagre. Amém? Eu vou colocar um louvor aqui pra gente que fala exatamente sobre o milagre de Deus na nossa vida. Porque nós somos um milagre, né? Nós somos o milagre de Deus diariamente e por esse motivo nós vamos adorar a Ele nesse momento, agradecendo a Ele por todos os milagres que já recebemos e por todos aqueles que ainda iremos receber. Independente do lugar que a gente esteja, porque eu sei que essa live alcança muitas pessoas, independente se você já é um servo de Deus, se você já está na casa do Senhor ou não, Deus ele busca a mim e a você aonde nós estamos. Estando na igreja ou estando no mundo, Deus para te abençoar, Ele te busca aonde você estiver. Amém? Vamos adorar a Deus com esse louvor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia.
tem sido tão, tão bom pra mim. Antes não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Aleluias. Louvado é o seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer as irmãs que ajudaram, que participaram. Agradecer a oportunidade, que nós temos de falar um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus, onde muitos nesse momento gostariam de estar fazendo isso, estão impossibilitados por diversas e inúmeras situações, E nesse momento eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar viva, de estar com saúde e por esse motivo estar aqui em comunhão com as irmãs, mesmo online, mas nós conseguimos ter comunhão umas com as outras mesmo assim. Até porque o Senhor que está aqui comigo é o mesmo que está aí com você e Ele vai abençoar tanto a mim quanto a você, eu creio nisso. Nós vamos orar para encerrar a live. Louva a Deus pela vida de cada uma, as irmãs que ainda vão assistir, que vão conseguir ainda participar, não estando ao vivo, mas vão participar indiretamente, que o Senhor possa estar abençoando também a cada uma, a cada irmão, todas as pessoas que forem alcançadas sejam abençoadas pelo Senhor. Pai amado e Pai querido, muito obrigada, Pai, por essa live, obrigada, Pai, pela sua palavra. Somos gratas a Ti, Senhor, por cada detalhe que o Senhor faz. Nós reconhecemos que o Senhor faz em cada detalhe, o Senhor mostra o seu amor em cada detalhe, e o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes.
como acabamos de ouvir no louvor. Louvado seja o seu nome por esse louvor, porque reconhecemos que o Senhor, Pai, nos busca e nos tira pelo seu amor, nos retira de lugares que jamais imaginaríamos sair. E a sua palavra de Deus diz que faz nova todas as coisas, que o Senhor transforma, que o Senhor liberta, que o Senhor cura. E por esse motivo estamos aqui, porque somos milagres diante do Senhor, milagres de pessoas curadas, libertas e salvas por Ti. Senhor, muito obrigada pela sua salvação, por ter entregue o seu Filho por amor a nós. Pai, muito obrigada por nos retirar, Pai, de situações que talvez imaginamos que seríamos sucumbidas, mas ainda assim o Senhor nos tirou com mão forte. Resgate, Pai querido, vidas, através, Pai querido, das lives que têm sido realizadas, Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Seu nome seja sempre, Pai, a todo tempo glorificado. Pai, obrigada pela liderança desse grupo, que o Senhor continue abençoando a cada uma das irmãs, continue abençoando todas as irmãs do grupo das guerreiras, as irmãs que participam do grupo do Facebook. Pai, alcance vidas, porque esse é o desejo, Pai, do Senhor. O Senhor ama vidas, o Senhor ama, Pai querido, cuidar dos seus filhos. Então, cuide, Pai, nós permitimos, Senhor, estarmos, Pai, de mãos e de corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos apresentar, para nos ensinar. Continue direcionando os nossos passos, os nossos caminhos, porque, Pai, os seus caminhos, Pai, são caminhos de paz. Pai, diante de Ti, nós reconhecemos que nada somos e nada podemos, Pai. Se não fosse o Senhor conosco, o que seria de nós? Pai, continue, Pai, completando a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Porque eu sei, meu Pai, eu reconheço e eu creio que tudo em seu tempo será realizado conforme a Tua vontade e o Teu querer sobre nós. Pai, muito obrigada por tudo e em tudo. Assim eu te oro, já te agradecendo, Senhor, por aquilo que ainda não vimos e não recebemos, mas que pela fé nós cremos que em seu tempo há de ser realizado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Um beijo no coração de vocês. A paz do Senhor, minhas irmãs. Vou dar um tempinho para as irmãs poderem ir entrando. Amém? Mamília, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Vou colocar um louvor para a gente ouvir enquanto as irmãs vão entrando. Já de antemão quero pedir desculpa pelo atraso. Dia de quinta-feira é um dia corrido, porque eu saio da igreja, né, e já venho correndo para fazer a live. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós chegamos aqui. Amém? Elizabeth, pastora Sônia, Patrícia, todas sejam bem-vindas. Priscila, saudade de vocês, irmã Lígia. Em breve nós estaremos juntas. A paz, irmã Denise, irmã Heloísa, irmã Nelma.
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. É a coisa mais linda do mundo, né? Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, mas ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.
como diz nesse louvor, né? Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, porque ele é invencível, é inigualável e ele reina para hoje e para sempre. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente. Se vocês irmãos perceberam, eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar, devido a algumas coisas. Mas estamos aqui para adorar mais uma vez o nome do Senhor. Estou na cozinha. Eu convidei o Thales, meu esposo, para participar da live junto comigo hoje. Eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Hoje a palavra que nós vamos ler, ela se encontra no livro de Isaías. Eu vou dar um tempinho para as irmãs poderem abrir. Isaías 40, ali na beiradinha da mesa. Isaías 40, a partir... Perdão, irmãs, Isaías 41, a partir do versículo 1. Cujo tema da nossa reflexão nessa noite é: a nossa confiança deve estar somente e unicamente nele. Amém? Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz para essa vereda, em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Pulando para o versículo 11, do 11 ao 13, o Senhor nos diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém. Eu vou pedir para o Thales estar orando para a gente dar início à palavra, né? Senta aqui. Oi? O Thales está meio tímido, mas ele vai interceder agora conosco para a gente. Chega para cá, amor. Para nós iniciarmos, amém? A paz do Senhor, irmãs. Boa noite. Vamos estar fechando os nossos olhos e orando a Deus para que Ele venha falar conosco nesta live, nesta hora, e que venhamos estar com os corações abertos para receber aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, entramos na Tua presença, ó Deus. Primeiramente, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos erros. Pai querido, venhamos te agradecer também, ó Deus, por este dia maravilhoso ao qual o Senhor nos concedeu. Pai amado, dia de trabalho de muitas pessoas, dias de estudo, Senhor, mas até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Amém. Senhor, que venha o Senhor falar através de nós, que o Senhor venha falar através da tua filha Ingrid, que venha ser, Pai, a boca do Senhor e não a boca dela a falar nesta live. Pai querido, que as palavras que venham sair da boca dela, Senhor, que venha ser edificante na vida destas mulheres.
Pai querido, venha falar aos nossos corações, Senhor. Que estas palavras, Pai querido, venham cair em terrenos férteis, Pai. Que essas sementes, Pai, venham germinar, venham dar frutos, Senhor. Mas, Pai, quero te agradecer, Senhor, pois tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória e tudo é para o teu louvor, Senhor. Sem o Senhor nada seríamos, sem o Senhor, Pai querido, nada faríamos, ó Deus. Então, Senhor, colocamos, Pai, totalmente independente de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor, Pai querido. Sem Ti nada seríamos, ó Deus. Assim eu te louvo, Senhor, te agradeço. Conduza, Pai amado, esta reunião, conduza esta live, Senhor, da forma que o Senhor deseja e da forma que o Senhor quer, Pai querido. Assim eu te oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que não está travando não, irmã Miriam. Se estiver travando, as irmãs me avisem, por favor, tá bom? Então, como o texto, algumas Bíblias têm versões um pouco diferentes, né? Mas o título, na minha Bíblia, diz: Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Na sua tá como, Thales? Ressuscita o Redentor. Amém. Então, o que acontece? Nós temos vivido, em base na palavra que nós acabamos de ler, dias difíceis, dias de muitas limitações, dias no qual a gente se preocupa muito. Às vezes, por mais que tenhamos confiança, né, no Senhor, que Ele pode todas as coisas, a gente vai olhando as circunstâncias, os dedos apontados, as acusações, tudo que vai fazendo o cristão ir paralisando. E aqui a palavra de Deus diz que a nossa confiança deve estar apenas nele e em mais nada. Por que eu estou dizendo isso? Por muito tempo, na minha vida, eu fiz isso. Eu confiava muito nas pessoas. Eu confiava de que as pessoas poderiam resolver os meus problemas. Que se eu mandasse um WhatsApp, ou que se eu ligasse, aquela pessoa poderia me dizer algo que resolveria o meu problema. E com o tempo, o Senhor me ensinou que essa pessoa ela pode me ajudar intercedendo pela minha vida. Mas o único que pode me ajudar é o Senhor, como diz o texto. Quem foi que operou antes? Quem foi que fez os céus e a terra? Quem foi que livrou o povo de Israel? Quem foi que fez tantos milagres? E que no momento que estamos vivendo agora, a gente pensa, ou talvez esqueça, de tudo que ele já fez. No versículo 10, o Senhor nos fala assim, ó: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Se a gente for ler todo o capítulo 41, o Senhor vai nos dar a prova do teu cuidado com a nossa vida. Ingrid, em que sentido? Todos, porque nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele cuida da gente nos pequenos detalhes. E o que me deixou assim, o que eu achei muito interessante na palavra eu estava até pensando, eu posso estar conjecturando e pode ser coisa da minha cabeça. Mas com certeza alguém deve ter tido já esse mesmo pensamento que eu tive. Quando a gente está há algum tempo na igreja, tem pessoas que estão há muito mais anos do que eu, a gente pensa que toda vez que eu for na igreja, é a mesma palavra. Aquela live, é a mesma coisa. Eu já ouvi essa palavra antes. Mas, irmãs, eu quero dizer para vocês, nunca será a mesma coisa. Independente se a gente já ouviu aquela palavra inúmeras vezes, nunca será a mesma, sabe por quê? Porque Deus sempre fala algo novo através da sua palavra. Deus não é repetitivo na tua palavra, muito pelo contrário. Ele sempre revela algo novo, algo diferente para a minha vida e para a sua vida. E essa palavra de hoje não é diferente. Na nossa caminhada, quantas vezes nós já ouvimos, né, palavras de esforça-te, continue caminhando, a sua confiança tem que estar no Senhor. Quantas vezes? Inúmeras.
Mas o Senhor continua falando. E eu falei assim, pai, é isso mesmo que eu tenho que falar? E ele disse assim, é isso mesmo, porque ele mudou completamente o que eu ia falar. Não era nem isso. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a gente tem que falar o que ele deseja, né? E não o que a gente quer. E o que eu achei assim, incrível no cuidado de Deus, né? É o fato de ele falar a todo tempo que, além de confiarmos nele, nós não devemos dar ouvidos ao que os nossos inimigos nos falam. Compreende? Ele fala todo tempo assim, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. E nós sabemos que o papel do cristão é fazer a vontade de Deus. E se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, independente daquele que nos irritam, eles serão confundidos e envergonhados. A palavra do Senhor nos declara isso. A palavra não é minha, a palavra não é sua, a palavra é de Deus. E ela é viva, ela é verdadeira. É uma palavra que liberta, que cura, que salva. Então, assim, a palavra de Deus para nós hoje é: aonde está a nossa confiança? A nossa confiança precisa estar unicamente no Senhor. Eu posso muito bem chegar e falar assim, Thales, eu confio muito em você, eu confio que você é um homem de Deus, eu confio que o Senhor usa a sua vida, mas em primeiro lugar eu confio no Senhor, porque o homem, ele pode sim falhar conosco, mas o Senhor, ele não falha. Então, como eu disse, a palavra não era essa, mas se Deus mudou, é porque eu preciso ouvir e vocês também. A nossa vida, ela tem que estar firmada no Senhor, porque se a gente continuar vivendo e olhando as coisas à nossa volta, nós vamos adoecer fisicamente, adoecer espiritualmente, e isso não pode acontecer. O mundo, na verdade, nós cristãos somos reflexos, somos espelhos, não podemos vacilar em tempo nenhum. Muitas pessoas olham para nós como aquela pessoa assim, nossa, mas a irmã Ingrid está sempre forte, a irmã Ingrid não vacila, a irmã Ingrid está sempre com uma palavra para me dar quando eu preciso. Mas nós também temos limitações, nós também temos dificuldades. Nós também temos esse momento em que precisamos de ajuda, que precisamos de intercessão. Só que nós lembramos que eu não posso falhar, eu não posso esmorecer, eu não posso vacilar, eu não posso olhar para trás, nem para o lado, nem para o outro, porque tem alguém que se espelha em minha vida para poder ter uma vida com Deus, como eu também tenho. Então, muitas pessoas olham para mim, para você, com um olhar de tipo assim, eu preciso ter a fé que essa pessoa tem. Eu preciso ter a coragem que esse irmão tem, que essa irmã tem. Porque se ele venceu, eu também vou vencer. O nosso testemunho, as nossas atitudes que falam quão cristão e qual tamanho de cristão que realmente somos, faz com que essas pessoas sintam o mesmo desejo de viver na mesma intensidade em que nós vivemos. Então, é uma pergunta que eu deixo. Qual é a intensidade da nossa confiança no Senhor? Qual é a intensidade que, um exemplo, eu posso confiar que o Senhor amanhã fará superabundar o que aos meus olhos não tem jeito. Mas naquelas coisas impossíveis, como um filho que está nas drogas, como um casamento que ainda não foi restaurado, como uma família que está toda destruída, como um marido que está fora da igreja, um marido que é um alcoólatra, um marido que às vezes é viciado, ou vice-versa, uma esposa que não está na presença do Senhor, ou um pai e uma mãe que ainda não tem esse entendimento da palavra. Na nossa concepção, não tem jeito. Mas o Senhor Deus diz, aqueles que olham para você e zombam, aqueles que olham para você e não acreditam no Deus que você serve, aqueles que olham para você e ficam, isso aí não tem mais jeito, serão confundidos. A palavra de Deus diz, serão envergonhados e confundidos, porque terão que ver que Deus é Deus na nossa vida. Antes mesmo de existirmos, Deus já era Deus. Antes mesmo de virmos a esse mundo, Deus já sabia que eu e você viríamos a esse mundo. E Deus sabe até o dia que nós partiremos deste mundo.
Então, se a gente está preocupado, a palavra de Deus diz que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, que devemos nos preocupar e viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. E muita gente está deixando de viver a vontade de Deus, porque está mais preocupado com o dia de amanhã do que com o dia de hoje. Está mais preocupado em fazer amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou pregar amanhã, e nem viveu o dia de hoje. Como o Thales, acabou de dizer, Deus, quando nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou pão nosso de cada dia. E esse pão não é só físico, é espiritual também. Nós precisamos ser fortalecidos na palavra diariamente. Irmã Ingrid, eu tenho vida com Deus, mas eu não leio a Bíblia. É um pouco contraditório, já ouvi muitas pessoas falando isso. Eu gosto de louvar, mas eu não gosto de orar. É um pouco complicado. Porque vida com Deus é vida com intensidade em todos os sentidos. Você adora Deus em todos os sentidos. A palavra de Deus diz que Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é na frente dos outros, é em espírito e em verdade. Porque meu pastor sempre fala isso e eu vou repetir. Nós conhecemos cristão que nós somos quando nós estamos sozinhos. Nós identificamos quem nós somos quando nós estamos sozinhos. Então, se nós estamos sozinhos, estamos tendo vida com Deus a sós, significa que esse reflexo irá acontecer quando nós estivermos publicamente. Então, assim, não fiquem com medo de ser cristão, não fiquem com medo de serem envergonhadas perante seus inimigos, porque ai daquele que tocar no ungido de Deus, o justo, ele não mendiga o pão, o justo, ele não é envergonhado. Como foi tocar em Saul. Exatamente. Pode falar, Thales. Não, sou vergonhoso, fala você. Pode falar. Pode. Então, Davi, quando foi, antes de assumir, foi uma palavra que o Thales ressaltou. O Davi, antes de assumir o trono, ele falou exatamente isso, Falou exatamente isso para Saul. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Aí eu quem tocar no ungido do Senhor. É verdade. Matar Saul. É verdade. Então, assim, muitas coisas, às vezes a gente fica um pouco triste, Ingrid, meu vizinho não consegue... eu vivo pregando para ele, eu vivo pregando dentro da minha casa, eu não sei mais o que fazer para convencer o meu esposo que ele tem que ir para a igreja. Eu não sei mais o que fazer para convencer os meus pais de que Deus é Deus. Eu não sei mais o que fazer para dizer para os meus irmãos na fé e irmãos carnais, o quanto Deus é maravilhoso. Mas eu quero dizer que você tem que continuar falando, mas também você precisa viver exatamente. Você tem que continuar vivendo, você tem que continuar falando. Porque quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo. Você é só um canal de Deus. Então, se você pensa que precisa parar porque não tem mais jeito, hoje eu vim te dizer que você não pode parar. Você tem que continuar. Porque o Deus que você serve é o único que você pode confiar. Ele diz que ele tem planos para a nossa vida, que é planos de paz. É planos de que tudo aquilo que eu sonhei é muito mínimo na frente de tudo aquilo que o Senhor sonha para mim e para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são muito maiores do que a nossa capacidade humana pode mensurar, pode entender. Muitos conhecem o meu testemunho do Thales. Thales é tímido assim, fala a beça, mas graças a Deus é bênção na nossa família, é bênção na nossa casa, bênção na nossa igreja. E por muitas das vezes, o Thales e eu foi motivo das orações das irmãs. Foram motivos das orações de que nós não vamos desistir. Porque Deus pode restaurar, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer. E realmente Deus faz. Deus faz nova todas as coisas. Deus, ele transforma. O Espírito Santo, ele tem poder de forjar o nosso caráter. Então não pense que a sua história é diferente da minha. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve.
mesmo Deus que transformou a minha vida, que transformou a vida do Thales, que restaurou o nosso casamento, é o mesmo Deus que pode tirar seus filhos do mundo, pode tirar seus filhos das drogas, que pode trazer o seu marido para a casa do Senhor, que pode convencer os seus pais de que Deus é único. É o Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus, exatamente. Então, se Deus, como o Thales falou, se Jesus foi tentado 3 vezes, quem somos nós para não sermos tentados pelo nosso adversário? Então, às vezes, a gente recebe uma pancada e já quer desistir. A gente recebe uma seta e já acha que é o fim do mundo. Irmãs, setas virão. Muitas coisas virão. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu quero dizer isso para as irmãs: o Deus que nós servimos não dorme. Não dorme. O Deus que nós servimos, Ele é perfeito. E Ele nos defende e Ele fala por nós no momento certo. Às vezes, a gente até tem vontade de falar. Eu não sei se alguém que já viveu a experiência que Deus fala assim, ó, você agora tem que ficar, ó, boquinha fechada, em silêncio. Sabe por quê? Porque quando a gente tem vontade de falar, e na hora que a gente vai falar, Deus manda a gente ficar quieto, e é o momento em que a gente vivencia algo lindo, que é Deus falando através da nossa vida. Porque quando a gente fala, saem coisas da nossa carne, mas quando Deus se levanta para falar em nosso favor, aí sim a gente se alegra, porque a gente consegue ver o sobrenatural de Deus sem mesmo a gente precisar nos defender. Porque Deus, Ele é digno da nossa total confiança. Você vai falar agora. Thales quer dividir uma palavra conosco que vai enfatizar um pouquinho isso que nós estamos falando. Amém? Amém. Irmãs, lá em Tiago 1, a partir do verso 2, vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provocações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus, Ele nos dá permissão de passar por várias provações para saber até onde nós podemos ir, para saber até o quão é forte a nossa fé, o quão estamos em Deus e firmados nele, se estamos alicerçados na rocha ou se estamos alicerçados na areia, que qualquer vento derruba a nossa casa. A gente tem que estar alegre, a gente tem que se alegrar em passar por provações, pois sabemos que quando passamos por algo difícil na nossa vida, quando as coisas estão fora do controle, quando as coisas estão difíceis, sabemos que Satanás está nos atacando. E quando Satanás nos ataca, significa que estamos no caminho certo, estamos no caminho correto. Porque quando estamos na nossa zona de conforto, quando não estamos pregando, quando não estamos evangelizando, quando não estamos fazendo nada em prol do reino, Satanás ele fica inerte, ele não faz nada contra nós, contra a nossa vida, porque não estamos afetando os planos dele, não estamos tirando as pessoas do mundo e trazendo para dentro das nossas igrejas. Não digo de religião, mas digo dentro da igreja, digo de Jesus, de um Cristo vivo que nos liberta, que nos sara, que nos cura todos os dias e que tem nos dado a oportunidade diária de servirmos a Ele, porque não é por merecimento, é pela graça que nós seremos salvos. Amém? Irmãs, agora a gente vai, só para concluir, né, essa palavra. Durante todas essas dificuldades, às vezes a gente pensa que os nossos sonhos, eles estão apagados, que Deus esqueceu das promessas que Ele tem para a nossa vida, que Deus se esqueceu de que nós estamos aqui. Mas Deus, através de um louvor que a gente gosta muito, né, Thales? Tem um louvor da Elaine Martins que diz: volte a sonhar.
porque Deus ele ainda realiza sonhos. E eu tô vivendo exatamente isso. Eu tenho sonhado coisas que por muito tempo eu deixei de sonhar porque eu fui boba, né, em pensar que o meu Senhor havia esquecido de mim. E isso jamais vai acontecer, porque Deus nos ama de uma forma inexplicável, né? A palavra de Deus diz que pode um pai ou uma mãe se esquecer de um filho, né? Pode uma mãe esquecer de amamentar o seu filho, mas o Senhor jamais se esquecerá de mim e de você. Então, assim, que nessa noite a gente possa voltar a sonhar, voltar a nos alegrar em Deus. Ingrid, eu preciso esquecer o que eu estou vivendo? Não, muito pelo contrário. Vive intensamente tudo isso, mesmo que seja dificuldade. Porque as dificuldades na vida do cristão não é para morte, é para vida, é para crescimento. Então, se Deus permitiu algo na sua vida, não foi para que você caia. É muito pelo contrário. É para que você cresça ainda mais nele, com experiência, com maturidade espiritual, com vida realmente com Deus. Amém? Vamos ouvir esse louvor e adorarmos ao nome do Senhor juntas. É uma propaganda do YouTube. Vou faltar mais tentando ver o... Você diz que está sozinho, mas Deus diz, estou contigo. Você diz que não tem jeito, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos, volte a sonhar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar, se contento, deixe de esperar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza os sonhos. Volte a volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Se der tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, que esse é o Senhor do tempo, Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, com o tempo deixa de esperar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos.
Deus ainda realiza. Deus ainda realiza. Então, irmãs, muitas irmãs sabem, né, que na vida do cristão, a gente sabe que não é fácil, e que o inimigo, ele não brinca de ser o nosso inimigo. Nós vamos falar. Amém. Irmãs, como muitas talvez não me conheçam, mas outras me conhecem por nome, eu estive por muito tempo na boca, no coração e na mente de muitas irmãs desse grupo que oraram por mim várias e várias vezes, que oraram pela restituição do meu casamento, oraram pela restituição da minha vida própria, da minha vida particular, sem ser minha vida conjugal, né? E para muitos eu era um caso perdido. Para muitos eu não tinha mais jeito e para mim Deus não realizaria mais os meus sonhos. Para mim tudo estava perdido, eu me entreguei às bebidas, eu me entreguei à prostituição, eu me entreguei quase ao suicídio. Eu quase cheguei a me suicidar, mas muitos acham que eu tinha que ter vergonha de falar isso. Mas não, o deserto não é lugar de brincadeira, o deserto é lugar de aprendizado. Eu passei pelo deserto, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus me sustentou a todo tempo, pelas orações que as irmãs fizeram por várias e várias vezes, pelas madrugadas que até algumas passaram orando em prol da minha vida, mesmo sem me conhecer, mesmo sem saber aonde eu estava. Às vezes eu numa noitada, às vezes eu numa balada e as irmãs orando pela minha vida, minha esposa orando pela minha vida, correndo atrás da reconstrução da minha vida espiritual. E a partir do momento ao qual eu vi que eu precisava clamar a Deus para que Ele realizasse os meus sonhos, tudo começou a voltar para os caminhos que deveriam estar. Quando eu descobri o real sentido da palavra que diz em Jeremias 33:3, que é busque desculpa, perdoa-me, que eu sou tímido, eu sou meio nervoso. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, quando eu coloquei isso no meu coração, quando eu comecei a clamar a Deus por intimidade, por aliança, Ele colocou o anel de filho no meu dedo. Ele me chamou e falou: meu filho, eu nunca deixei de ser o seu pai, eu nunca deixei você de lado, você que me abandonou, você que saiu de perto de mim. E por muitas vezes eu culpei a Deus pelos meus sonhos não estarem sendo realizados, pelos meus sonhos, pelos meus planos estarem sendo frustrados, mas eu quero dizer que nem sempre o que eu quero para a minha vida é o que Deus quer para a minha vida. O que eu acho que é certo para mim não é certo para Ele. O que eu acho que é favorável e agradável para a minha vida não é agradável aos olhos do Senhor. Então a gente deve se colocar totalmente e exclusivamente dependente dele. Devemos estar: Pai, eis-me aqui. Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Quando o meu casamento foi restaurado, eu não voltei de imediato para a casa do Senhor. Eu não voltei de imediato para a casa do Pai. Eu demorei um tempo para poder assimilar aquilo que eu estava vivendo. Eu demorei um tempo para assimilar que foi Deus quem me tirou lá do profundo, lá do lamaçal, e me trouxe para fora, que me limpou, que colocou vestes limpas em mim. Então, existem pessoas talvez que estejam escutando isso,
que está achando que Deus não está realizando os seus sonhos ou não está realizando os sonhos de pessoas próximas a você. Mas Ele diz que Ele realiza sonhos sim, Ele concretiza seus planos, Ele realiza seus sonhos, mas devemos colocar em pauta e devemos colocar diante dele se os nossos sonhos e os sonhos de Deus para a nossa vida, eles se encaixam. Porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra também será desligado no céu. Que devemos ficar com isso em nossos corações. E devemos sempre ter a palavra queimando em nossos corações, que é a palavra de gratidão. Gratidão ao Pai por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Obrigado. É porque ele é tímido, né? Por isso que ele falou pouquinho. Mas louvado seja o nome do Senhor, né? Tudo que a gente vive é para a glória de Deus, né? Como o Thales falou, às vezes você está vivendo algo parecido ou até pior, ou enfim, cada um sabe as suas dificuldades. Mas como eu falei, né? O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus das irmãs, é um Deus que realiza assim os sonhos, é um Deus que é digno da nossa confiança, total confiança. E é o mesmo, como eu falei, que operou no dia de ontem, que opera hoje e que continuará tendo poder para operar nas nossas vidas até o dia que nós formos morar com Ele na glória. Amém? Nós vamos orar. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu queria falar que o inimigo ele tem tentado, sim, contra as nossas vidas. Agora há pouco mesmo, quando eu fui colocar o louvor no WhatsApp, entrou uma música completamente diferente do que deveria tocar. Mas o diabo, ele já perdeu. Toda vez que tem uma live, algo acontece. Mas hoje, para a glória de Deus, mais uma vez, ele perdeu. E nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque nós estamos juntas para adorar e louvar o nome do Senhor. Amém? Quero lembrar as irmãs também do nosso culto no dia 27, o culto das guerreiras. Irá ser transmitido também aqui pelo Facebook. Não deixem de participar, porque Deus sempre tem algo novo preparado para as nossas vidas, para os nossos corações. E a gente tem que estar sempre ligada para não perder, não deixar passar nada. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecer, Senhor, pela vida do Thales, que me ajudou durante a live, pela vida das minhas irmãs que participaram, pela vida das irmãs, Senhor, que ainda vão participar, que ainda vão ouvir e ver a live, que o Senhor possa estar complementando, completando tudo aquilo que a minha limitação não conseguiu falar, mas que o Senhor possa continuar falando no coração de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, continue sustentando esse ministério. Continue, Pai querido, envergonhando, como diz a sua palavra, os nossos inimigos. Prepare, Pai querido, uma mesa, Pai, diante dos nossos inimigos. Porque o nome do Senhor precisa ser glorificado a todo tempo. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente vive, é para a glória do Teu nome, meu Pai. Então, em nome de Jesus, continue, Pai querido, dando sabedoria, continue dando discernimento espiritual à nossa liderança, a missionária Denise, a todo o grupo do apoio, Pai querido, no qual eu me incluo, que somos completamente dependentes do Senhor, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, Pai, nada poderíamos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela minha família. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela família das minhas irmãs. Eu quero declarar, Senhor, que os nossos filhos são herança do Senhor, que o nosso casamento, Pai querido, é bênção do Senhor, a nossa família, Senhor, é bênção do Senhor. Pai, nenhum, Pai querido, plano frustrado do diabo vai prevalecer sobre as nossas vidas, porque os planos do Senhor são muito maiores e o diabo, Pai querido, ele pode tentar. A sua palavra diz que ele vem por um caminho, mas ele volta por 7. Pai, em nome de Jesus, que ele seja, Pai querido, não só envergonhado, mas que ele possa, Pai querido, reconhecer que o seu nome será sempre glorificado, Pai, porque Tu és digno, Pai, da nossa confiança. Pai, colocamos diante do Teu altar tudo aquilo, Pai querido, que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer. Agradecer, Pai, por me sustentar.
Continue, Pai, comigo, porque eu sou muito e completamente dependente do Senhor, meu Pai. Muito obrigada por essa rica oportunidade. Assim eu te oro, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a vida das irmãs. Tenham um final de semana abençoado. Né, Thales? Amém. Amém? Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.